Fala, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, para a nossa resenha diária, falar da Sociedade Esportiva Palmeiras e das suas novidades. Temos algumas novidades no vídeo de hoje, vou convidando você para chegar, já deixar seu like, comentar, compartilhar nos seus grupos, se não é inscrito, se inscrever no canal e agradecendo também já os inúmeros inscritos que chegaram no vídeo de ontem, vídeo polêmico falando da ANAF, né, dos órgãos que regulam a arbitragem. Foi um vídeo muito legal, trouxe muita opinião, né, e é interessante quando a gente consegue trazer esse tipo de resenha para vocês, tá legal? Vai chegando, tem bastante informação, vamos pro vídeo, deixa seu like e bora lá. Queria inicialmente falar da questão Endrick, né? Ontem eu estava vendo alguns canais, algumas lives, né? E alguns dizendo que é possível sim a volta do Endrick, o retorno do Endrick para o Brasil. Mas eu quero deixar aqui, né, uma opinião, na verdade uma opinião quase que informação, mas eu quero garantir para vocês que o Endrick não voltará ao Brasil, né? Xabi Alonso não o quer, Xabi Alonso não quer contar com esse jogador, acha que é insuficiente para os seus projetos e seus planos, mas isso não quer dizer absolutamente nada, e a gente até mais para frente pode até contextualizar e exemplificar essa questão de um técnico de repente não querer utilizar no jogador, o que é extremamente normal. Mas eu acho que para o Endrick, pontualmente falando, né, um menino que acabou de migrar para o mundo europeu, um menino que tem uma qualidade muito grande, tecnicamente falando, um menino ajuizado, um menino que tem hoje, né, virtudes que muitos jogadores não têm mais, né, que é ser um menino concentrado, ser um menino aplicado, casou-se, né? Então assim, é tudo que o mundo europeu necessita a nível de um atleta, de um jogador de futebol, e seria muito estranho que ele retornasse ao Brasil, haja visto que o grande sonho de todos os jogadores é a Europa e é esse cenário, né? E eu posso garantir para vocês que ele não retorna não, tá? Até porque o investimento que foi feito nele foi um investimento muito grande, muito massivo, né? Muito poderoso, e obviamente que o detentor de seus poderes econômicos não o devolverá, não o repatriará, mas vai tentar outras soluções paliativas para resolver o problema do Endrick, para ainda poder contar com ele, porque eu acho que ele ainda vai render muito, até mesmo no Real Madrid, né? Se não render por lá, em último caso, renderá com certeza no mundo europeu e no futebol do primeiro mundo. Esse aí você pode anotar e depois você me cobra. Com relação ao Vitor Roque, né, e eu até coloquei na capa, fiz uma brincadeira aí na capa, coloquei Vitor Roque, Samuel Lino do lado. Não tem muito a ver isso, mas eu vou explicar por que eu coloquei. Porque hoje, se a gente analisar os olhares, né, da Europa para atacantes que estão aqui repatriados no Brasil, atacantes brasileiros, e a gente tem esses dois grandes meninos, né, que praticamente fazem uma função semelhante, tem uma qualidade técnica semelhante, mas o que eu queria dizer com relação ao Vitor Roque e o Samuel Lino é que o Vitor Roque hoje é a bola da vez, em se comparando nesse nível, como está na capa e como eu estou falando para vocês. Hoje o Vitor Roque é o cara que suga os olhares, né, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais efetiva do mundo europeu e dos scoutings europeus. Então, hoje, se a gente tivesse que se desfazer de um grande atleta, de um grande atacante brasileiro que atua aqui, a gente com certeza se desfazeria do Vitor Roque. Mas, para você palmeirense que tem essa preocupação, eu já vou deixando você mais tranquilo, né, e com o coração mais sereno. Vitor Roque também não irá agora, nem nessa próxima janela e nem outra em 2026, porque o seu staff, seu agente, ele próprio tem outros planos mais importantes que não são a Europa. Claro, você de repente vai falar assim, pô, Léo, mas que planos são tão importantes que são maiores do que a Europa? Mas existem sim. Um dia eu conto para vocês que planos são esses. Existem planos maiores do que a Europa na cabeça de um jogador como o Vitor Roque. Então fiquem tranquilos, acalmem seus corações. Vitor Roque não nos deixará na próxima janela e nem durante o ano de 26. Pode ficar tranquilo aí, tá bom? Ele continuará incomodando muito as defesas dos nossos adversários. E agora a gente vai falar da defesa que a gente tem a incomodar amanhã, que é a defesa lá em Quito, no Equador, a defesa do LDU. Vamos lá. Bom, o Palmeiras já está, né, em Quito, no Equador, chegou ontem à noite, depois de um voo cansativo, né, uma distância considerável mesmo de avião, é um voo cansativo sim, mas o Palmeiras está lá, vai treinar,
e vai tentar se adaptar à altitude para poder fazer um jogo de igual para igual contra a LDU, né? Nós temos aí um retrospecto, eu vou subir esse retrospecto só para a gente dar uma ilustrada, né? Nós fizemos só 4 jogos contra a LDU, 2 deles foram na década de 60, não serve muito de parâmetro, né? Mas o jogo de ida foram 2 amistosos, né? O jogo de ida foi 1-1 e o jogo de volta aqui em casa foi 4-1 para o Palmeiras, nós demos aquela sapecadinha, tá? Depois a gente foi se encontrar na Libertadores de 2009, nas oitavas de finais, passamos pela LDU, na casa deles, né, perdemos de 3-2, mas na volta ganhamos de 2-0, então conseguimos passar das oitavas de final daquela competição naquele ano, em 2009, na Libertadores, né? E foram esses 4 jogos. Somando tudo, a gente tem os 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o que representa 58% de aproveitamento, tá? Além da gente ter esse retrospecto bastante positivo para nós, a LDU ainda enfrenta 2 problemas, né? Vamos subir a imagem aí do primeiro problema. O primeiro problema é o seu goleiro, o Gonzalo Valle, que teve um problema ligamentar no joelho e não poderá atuar no jogo contra o Palmeiras, nem esse e nem o da próxima semana, tá? Isso já é dito como líquido e certo, tá? E é um goleiro que contra o São Paulo fez grandes defesas e ajudou muito a LDU a passar de fase. Então é uma ausência bastante importante que a gente deve considerar, sim, tá? Além do goleiro titular, né? Também tem o atacante, que a gente está subindo a imagem, que é o atacante Lisandro Alzugaray, que é dúvida, tá? A gente não sabe ainda se entrará em campo, porque talvez consiga se restabelecer fisicamente e ajudar a LDU nesse confronto de amanhã. Eu estou bastante otimista, conto com uma vitória consistente para a gente fechar muito bem fechado aqui no Brasil e passar para essa grande final da Libertadores. Quem iremos encontrar lá é um outro problema e sinceramente não vem ao caso. Seja o Racing ou seja o time do Rio de Janeiro, para mim é indiferente. Eu já falei em vídeos anteriores que eu gostaria de pegar o time do Rio de Janeiro para dar uma sapecada e repetir o que a gente fez lá atrás, né? Naquele gol do Deivinho, aquele gol que ficou bastante marcado na nossa memória. Falando em time do Rio de Janeiro, eu só gostaria de subir essa imagem e pontuar a minha total indignação com a justiça brasileira e com algumas questões que a gente não consegue explicar, mesmo depois de 5 anos dessa tragédia absurda, onde 10 crianças, né, têm suas vidas ceifadas dentro de um container e sequer há uma pessoa que possa ser responsabilizada por essa arbitrariedade. Eu, sinceramente, torcedores, eu não tenho o que dizer. Eu tenho 2 filhos que já ficaram em alojamentos como esses e eu não tenho o que dizer. É lamentável. Vou ficando por aqui. Avante palestra.